Olá, tudo bem? A ideia de hoje é estar falando sobre estatística. Eu não sou nenhum estatístico, mas eu sou um amante, vamos dizer assim, do produto DataSul, e a gente já está trabalhando há tanto tempo já com o DataSul, e a gente sabe que existe algumas funções estatísticas dentro do estoque. Se eu sou o gestor de estoque, se eu sou o gestor de suprimentos, se eu sou o gestor de compras, tem alguns dados bastante interessantes, como giro de estoque. Algumas empresas até usam o giro de estoque para ajudar a definir o seu PLR, né? Tem alguns outros dados sobre Pareto, sobre consumo. Então é bastante interessante a gente ter esses dados aqui junto com a gente. Eu vou estar elencando, será uma planilha que a gente montou. Nós vamos estar entre a planilha e o produto DataSul, RP DataSul, vamos estar brincando aí, mostrando ao vivo e a cores. E eu vou estar à disposição de vocês a qualquer momento. É só perguntar aqui, tem o nosso endereço de e-mail, ou perguntar mesmo aqui dentro do YouTube, que a gente vai estar respondendo. Se você ainda não está inscrito ou subscrito, eu peço que você subscreva no nosso canal. Vai estar ajudando a gente, tem algumas metas aí para a gente. Não precisa ter um certo número de subscritos para poder dar uma melhorada no nosso canal. A ideia não é monetização. Eu não imagino que um dia eu vou ser monetizado aqui no YouTube, mas eu tenho alguns ganhos. O canal tem alguns ganhos, caso a gente tenha mais subscritos. Você não vai gastar nada e a gente ganha com isso para poder prestar um serviço um pouquinho melhor aí. Tá joia? No final eu peço que você dê um like ou um dislike, também ajuda a gente, e indique para os seus amigos e para os seus inimigos. Tá joia? Eu sou o Carlos Pius e você está desmistificando o DataSul. Vem com a gente. Falar de estatística dentro do DataSul é um assunto bastante extenso e assim, um assunto que já existe há muito tempo. Isso significa que é um produto estável. É um produto bastante interessante. O que todos esses anos a gente viu aí entre os clientes que a gente tem abordado é que a maioria ainda faz as suas estatísticas, faz os seus cálculos através das planilhas eletrônicas, faz os seus controles através das planilhas eletrônicas. É lógico que uma consulta de saldo, de movimento, evidentemente a grande maioria ainda usa lá o C0814 e C0830 para a gente estar fazendo essa análise. Mas a gestão do estoque em si, o como ganhar os 3 pilares dos custos para manter a empresa sustentável, uma delas é a gestão do inventário, seja de produto de demanda dependente ou independente, como fazer a melhor gestão para manter ela menor. Fora isso, a gente tem uma série de programas dentro do DataSul que fazem essas estatísticas para a gente. Muitas dessas empresas utilizam planilha Excel ainda para fazer essas estatísticas. Então, eu elenquei uma planilha, eu criei aqui uma planilha com 20 programas para a gente conversar sobre ele, para a gente debater sobre ele. Eu vou estar transitando entre um computador e outro, essencialmente eu vou acessar o meu servidor e ora o meu computador aqui, o meu laptop aqui, para poder explorar essa planilha que eu criei. Essa planilha eu posso estar fornecendo para vocês, é só vocês pedirem aqui, através desse endereço de e-mail que eu coloquei aqui, ou através mesmo do YouTube. São 20 programas, como eu comentei, eu dividi em alguns grupos. Tem esses programas que estão em branco, os outros são coloridos. Essa parte mais azulzinha aqui em cima seria de estatísticas em si. Eu vou comentar um pouquinho, algo bem breve sobre estatísticas,
Notem aqui na planilha que eu coloquei a sequência. Essa sequência é muito importante, principalmente para os grupos, porque o primeiro programa normalmente é um programa que vai gerar, vai atualizar a base. E os outros programas são mais relatórios, consultas e etc, né? Depois, na parte verde, seria mais o tratamento sobre consumo em si. A mesma coisa, né? Eu tenho um programa que atualiza consumo e os outros relatórios. E a parte em amarelo, nós vamos estar falando sobre o Pareto, a curva de Pareto, como que a gente pode estar definindo o nosso estoque em termos de Pareto. Depois mais 3 programas aí que eu deixei em branco, que são mais periféricos aí para a gente estar comentando também. Aqui nessa coluna, notem que eu deixei alguns endereços de FAQ para facilitar a vida de vocês aí, nossa, aqui a hora que for consultar e identificar qual é o programa e o manual do programa em si. É só pedir aqui que a gente vai disponibilizar e vamos começar pelo C0814, né? Quem é o C0814? Eu acho que é um relatório de estatística. É um relatório que faz parte daquela lista do fechamento. Já coloquei isso em vídeos lá atrás também. Eu peço que vocês avaliem lá os vídeos que a gente já disponibilizou aqui no canal. Fiquem à vontade, pode assistir quanto vocês quiserem. É um programa bastante interessante, ele não sai no formato Excel, mas ele é bem facinho de plotar. Eu estou aqui tudo com 0, porque minha base é muito enxuta, então, mas vocês podem estar emitindo aí, e vocês vão ver que dá para fazer um trabalho legal. Se eu sou o comprador, se eu sou o gestor de compras, eu quero saber o quanto que os produtos comprados cresceram, teve alguma variação positiva ou negativa, alguma coisa nesse sentido. Então, um trabalho aí mensal aí que a gente pode estar fazendo. Ou mesmo se eu sou alguém da produção, eu quero saber se aumentou o meu custo de produção e por que aumentou, né? Isso aqui é bastante interessante. Mas, por isso que eu coloquei em branco, porque ele não faz parte do nosso trabalho aqui. Deixa eu colocar aqui um asteriscozinho, só para a gente saber que a gente já falou dele, tá ok? Esse programa, o C0408, também a gente já falou sobre ele lá no fechamento. É um programa de geração de estatística, eu coloco ele como obrigatório no fechamento mensal, justamente para isso, para poder gerar os dados estatísticos para frente. Não tem nada de excepcional, é só vir aqui, executar, e ele vai executar rapidinho e está atualizado, não tem problema nenhum. A gente deixa isso, apesar de ser um benefício para o pessoal de hockey, mas a gente deixa isso lá com o fechamento do custos, porque já que está fazendo, somente os custos sabe, o pessoal do custo, do fechamento sabe que hora que vai estar rodando isso, então esse por isso que a gente deixou naquela lista lá. Uma vez gerado esse programa, a gente já pode fazer as consultas de estatísticas de estoque, né, o C0827. A gente já tem uma ideia dele aqui. Então, o que eu tenho aqui? O que é estatísticas de estoque? Quantas entradas eu tive dentro do meu período? Aqui é um período meio antiguinho, porque eu uso somente para estudar mesmo essa base. Não uso para fazer nenhum trabalho muito grande, não. Mais para estudar. Ele tem um total de entrada no período, total de saída, o saldo atual, o saldo médio, o excedente de segurança. Aí aqui na estatística 2 ele tem o consumo previsto, que foi calculado, o lote econômico que eu também posso calcular, nós vamos estar falando isso mais tarde, o tempo de segurança padrão que é informado, o giro que é calculado,
a classificação ABC, nós já falamos que nós vamos falar de Pareto e a nossa cobertura e o quanto já foi realizado. Então, quando a gente fala de estatística, nós estamos falando essencialmente desses campos aqui. Nossa, mas essa consulta é meio... Não é isso que eu quero. Ótimo. O mais importante do que a consulta em si é que esses valores por item, por família, seja lá o que for, estão na nossa base. É isso que é importante. Isso é mais importante do que a consulta em si. Isso está na nossa base. Por exemplo, eu quero o saldo médio desse item no período tal. Eu tenho isso dentro da nossa base. E para que serve isso? Então eu posso estar lançando mão de qualquer extrator aí de mercado, pode ser um Crystal Report, pode ser ou mesmo o DataViewer, por exemplo, do próprio conjunto de programas aí, e de módulos do DataSul, para poder estar extraindo esses sujeitos aí, porque são campos que estão lá dentro, estão dentro da nossa base, respeitando todas essas tabelas, mas o mais importante é isso. Existem empresas, como eu já comentei em outros vídeos também, que pagam PLR conforme o giro do estoque. Quanto maior o giro do estoque, mais o pessoal do estoque do almoxarifado ou do estoque e compras e suprimentos em si está cumprindo as suas metas, maior vai ser o PLR deles, ou o PLR deles vai entrar no contexto todo da empresa. Isso é muito normal acontecer. Isso é muito bom, isso é muito salutar também, né? Isso incentiva as pessoas a poder economizar, a pensar um pouquinho mais no giro da empresa, em diminuir os estoques e não capitalizar demais os estoques, acreditar mais na força do trabalho, mais no giro. Isso é o que realmente importa aqui pra gente, né? Deixar todo mundo feliz, como eu sempre falo, né? Além disso, tem o CE0824, que são as mesmas estatísticas, só que por família. Por isso que a divisão de família, também já falei no vídeo sobre família e item, sobre cadastro de item, comentei lá que as famílias têm que ter um teor de gestão de estoque bastante forte. Então, mais uma ferramenta interessante. Então, da mesma maneira que eu tenho por itens, eu tenho como comparar até 4 períodos dos mesmos dados: entradas, saídas, médio, segurança, excedente, final e giro, tá? Que eu acho que é a informação mais importante aqui, ok? Depois disso, eu tenho o comparativo de períodos. Vou colocar um asteriscozinho aqui. Comparativo de períodos. É o CE 0506. Vamos colocar aqui o nosso estabelecimento, no maisinho aqui. Itens sem saída há mais de tantos dias, itens sem saída com valor superior a tal, limite excedente. Olha só quantos filtros legais aqui. Se a gente executar, ele vai soltar essa estatística. Não é uma estatística assim que tem uma apresentação muito legal, né? Ele é meio poluído, vamos dizer assim. Vamos ser sinceros. Vamos ser objetivos. Mas mais importante, desculpa de estar sendo repetitivo, mais importante do que a saída, o entregável aqui, o relatório em si, é que todos esses caras estão lá dentro. Tem quase nenhum cálculo em tempo de relatório. Todos esses cálculos já estão fixos dentro da nossa base, e por período, e etc, etc. Infelizmente, não temos uma opção por planilha eletrônica. Comparativo entre períodos, C0826. Esse aqui já é em termos de empresa. Também, de novo,
tenho todos os dados lá e o giro por empresa, por período. Essa informação pode ser a que a gente vai estar alimentando lá, o nosso PLR que eu comentei, tá ok? O próximo gerador de relatório é o CE0406, que faz a atualização do consumo e também está lá na nossa lista de atividades do fechamento, que é esse cara aqui. Essencialmente marcar o consumo previsto para atualizar o consumo previsto. Para que atualizar o consumo previsto? Também tem aqui nos nossos vídeos, no nosso banco de vídeos, como fazer o ressuprimento automático. E o campo consumo previsto é extremamente importante. Tá bom? É só executar, que ele vai atualizar o consumo previsto lá para a gente, atualizado com sucesso. E se a gente... O que ele está fazendo aqui? Ele está atualizando esse sujeito aqui. Esse campinho aqui que ele está atualizando. Esse cara aqui. E ele é o sujeito usado para fazer o cálculo do ressuprimento automático. A hora que a gente vai fazer o ressuprimento automático, ele é o campo que é utilizado aqui no caso do ponto de encomenda. Tá joia? Principalmente para definir o nosso ponto de encomenda. Também está comentado lá no vídeo de ressuprimento automático. Aqui o CE0819. Para que serve esse relatório? É para a gente fazer manutenção, não é bem um relatório. Então, caso a gente tenha feito alguma eliminação dos dados, caso a gente queira fazer algum acerto, a gente pode fazer direto na base, que a gente já consegue alimentar a nossa base e não deixar ela órfã, vamos chamar assim. O próximo programa é o demonstrativo de consumo da conta, o CE0823. A gente coloca aqui, vamos pensar aqui numa conta, vamos pensar uma conta que eu tenho aqui na minha base, por exemplo, essa conta da ordem, será que funciona? Eu tenho aqui o cromo, um consumo médio, eu posso estar detalhando. Não é a melhor opção essa conta da ordem, mas pode ser uma outra conta de despesa, como por exemplo EPI, material de escritório, que a gente queira fazer uma análise por item e por período. Lembrando que se está aqui, a gente consegue estar depois enviando para uma planilha Excel, algo nesse sentido. Isso aqui facilita bastante. Consumo da conta contábil também faz parte do nosso roteirinho lá de fechamento. A gente sugere que a gente venha gerar esse relatório para fazer análises do consumo, por exemplo, nessa conta, quanto foi o consumo, e aqui a gente tem um ano de consumo. Também um pouco difícil de plotar, até dá para plotar, né? Fazer algumas mágicas aqui no Excel, mas, de novo, esses caras estão lá no banco de dados e a gente consegue extrair. Ele não faz cálculo nenhum em tempo de relatório, ele só extrai. Os relatórios da DataSul, 99,9% extraem. Indo para o Pareto. Indo para o mundo de Pareto, o primeiro sujeito que a gente tem que rodar, também faz parte lá do nosso roteiro de fechamento, C0339. A gente pode estar... É bastante interessante esse relatório, os parâmetros dele, qual é o tipo de preço que eu vou estar trabalhando, se eu vou trabalhando com preço mensal ou última entrada, ou mesmo base. Eu comentei disso lá nos custos, o CS0303, que a gente pode estar atualizando base através dele, ou última entrada
ou o preço de reposição, a gente sempre tem que lembrar que esse preço médio aqui é um preço no passado. Quais são os tipos de itens que eu quero trabalhar, se é com comprados, fabricados ou todos. Na realidade, deveria ser mais os comprados. Se eu considero todos os itens com curva ABC, eu ainda posso efetuar uma classificação com base no consumo previsto que eu calculei aqui nesse programa, no CE 0406, nesse sujeito aqui, tá? Vocês devem estar lembrados que eu falei, ou no acúmulo dos meses. Eu posso estar colocando quantos meses eu quero. Nós vamos deixar aqui para o previsto e ainda posso calcular o lote econômico lá do item, né? Vocês lembram que a gente pode ainda estar atualizando esse cara aí com base, outro dado bastante importante, é esse sujeito aqui, números de ordens no período. O que ele vai fazer? O que é esse número de ordens no período? Também já comentei em outros vídeos. Número de ordem do período é quantas ordens de compras pode manusear dentro do mês. Então eu tenho lá 1, 2, 3, 4, 20 compradores. Quantas ordens de compra eles conseguem manusear? Eles conseguem manusear 4 por dia, 5 por dia, 10 por dia, vezes o número de funcionários, dias úteis, etc. Para que isso? Não adianta eu passar para compras mais do que eles conseguem fazer. Então, o lote econômico é feito em cima disso. Ele vai comprar conforme os braços da nossa equipe econômica. Quanto mais pessoas, eu giro mais, é lógico. Mas a gente também tem o custo da folha. Então, é tudo um trade-off aí que a gente tem que tratar, né? O pessoal de supply aí tem que tratar isso daí. Mas a gente está aqui para ajudar. Qualquer dúvida interna aqui para a gente que a gente responde. Tá joia? Feito esse cálculo, notem que ele propõe aqui a curva ABC, essa que está no cadastro, e a nova. O que é essa nova? Aqui ele propõe que ele vá ser. Então, por exemplo, como a gente tem um item só e a nossa base não está com o médio calculado, então ele não tem aqui nada também com relação ao previsto. Então, eu posso sugerir que ele de repente no cadastro ele está como C e ele deveria ser A, por exemplo. A gente vai ver muito disso. Isso vai ser muito comum aí. Pode rodar o relatório aí para vocês, que é só um relatório. Esse nova, ele fica registrado aonde? Em algum lugar aqui da nossa base. E se eu quiser efetivar conforme eu estou imaginando de que ele esteja certo, eu posso executar esse programa CE0347. CE0347. E aqui eu vou efetivar do jeito que estava, antes, depois, antes, depois, antes, depois. Eu ainda posso considerar, e aí ele, quem eu vou tratar, quem eu vou selecionar, e eu troco de A para B, B para C. É muito importante esse dado, ele fica registrado aqui, tanto aqui, quanto aqui, no CE0106, porque é um dado de cadastro. Tá, e como que ele sabe dos cortes? Aonde é que estão os cortes? Os cortes estão aqui no CE0101. É aqui que eles estão definidos, nessa parte aqui, ó. Então, os primeiros 70% do custo para mim é A, de 70 a 90 é B, de 90 a 100 é C. Tá joia? Depois a gente pode até dar uma comentada aí sobre a lei de Pareto. ABC de materiais de consumo, relatório CE0501.
tá? Ele não tem nenhuma... É um relatório mesmo, ele é extrator, como eu disse, ele não sai em planilha, de repente a gente pode estar plotando, mas o mais importante é que o dado está lá. Demonstrativo de consumo do item. Dentro do período. Curva ABC por saldo. É interessante a gente tirar esse relatório, seria interessante até a gente plotar esse relatório dentro de uma planilha ou usar um extrator para a gente fazer análise em cima dele mesmo, de como é que está o giro dos caras A, como é que está o giro dos caras B, ou de repente eu tenho um comprador para A que é diferente do comprador de B, que é diferente do comprador de C, vai muito da estratégia da empresa. Isso é bastante importante a gente definir Pareto por causa disso. Todo mundo sabe que, segundo Pareto, 80% das suas despesas está em 20% das suas atividades. Então, como médica para doente, finalizando aqui, tem mais esses dois programas que eu gostaria de comentar com vocês. No caso do CE 0345, ele tem uma inteligência, é um sujeito que tem uma inteligência um pouquinho maior sobre quais são os objetivos do recálculo dos itens. E fora, aqui também tem vários outros dados que a gente tem que tratar, como fórmula, ponderação, e eu vou até passar por eles para vocês darem, para a gente dar uma olhada. Aqui dentro do CE 0330, no ressuprimento, nós temos aqui a fórmula de ponderação. Não sei quem nunca prestou atenção nesse sujeito aqui. O que são essas fórmulas de ponderação? Ponderação no consumo previsto, no estoque de segurança, no lote econômico, no lote médio e no ponto de encomenda. Então a gente pode definir essas ponderações além da classificação ABC, juntamente com a frequência de fornecimento. Tudo isso porque tudo isso daí é acadêmico, a gente encontra vasto material, não é coisa que simplesmente saiu, brotou da cabeça do pessoal lá de Joinville. Eles estão embasados academicamente em várias teorias aí, e que muitas empresas estão adaptadas aí a usar esse sujeito. Então eu aconselho que vocês deem uma estudada nisso. Eu posso estar ajudando de novo, pode estar internando aqui a pergunta que a gente vai estar respondendo sem problema nenhum. E por último, para finalizar o vídeo, para finalizar o vídeo, nós vamos estar falando do programa de eliminação de dados. Para que serve esse programa de eliminação de dados? Às vezes a nossa base está muito cheia, está muito poluída. Então a gente pode estar fazendo uma limpeza, são os dados estatísticos do estoque. São esses dados que a gente pode estar limpando, seu próprio movimento de estoque, coisa de mais de 5 anos atrás, se são os estoques zerados, os consumos estatísticos, saldos finais e as requisições. Coisa de 10 anos atrás, tem muitas empresas aí que têm DataSul há mais de 20 anos, há mais de 30 anos. Então, de repente, ele quer fazer uma limpeza dos dados e essas coisas realmente não são tão importantes depois desse tempo todo. Então, melhora a performance, a gente tem vários ganhos em cima disso. Tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo.
Qualquer dúvida que vocês tiveram, se eu atropelei aí qualquer programa e querem detalhar, por favor, perguntem aqui no nosso endereço de e-mail, ou mesmo aqui dentro do YouTube. Eu vou estar respondendo da mesma maneira, pergunta, não vou deixar nenhuma para trás. Espero que vocês, se tenham gostado, dêem um like. Se vocês não gostaram, dêem um dislike. Que vocês indiquem para os seus amigos e para os seus inimigos. E vamos esperar o próximo vídeo, ou se alguém tem alguma ideia. Eu estou recebendo algumas demandas aí, estão me falando aí sobre o recebimento, sobre outras ideias aí, que eu vou estar colocando o vídeo aqui para gente. Tá joia? Você está desmistificando o DataSul. Fé em Deus.